Gere o seu marido em oração. Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas de volta ao meu canal e que alegria poder estar aqui mais uma vez com você. Por isso, já se inscreve no canal se você não é inscrita, deixa o seu gostei logo no início desse vídeo. Eu tenho certeza que você vai sair daqui muito abençoada. Bom, como assim gerar o seu marido em oração? Eu quero te contar um testemunho daquilo que eu tenho vivido no Senhor, aqui na minha casa, dentro do meu casamento. Para começar, eu quero te contar que o meu marido, nós aqui em casa estávamos passando por uma situação, uma das fases mais difíceis da nossa vida espiritual e em vários outros âmbitos da nossa vida, mas em especial o meu marido espiritualmente falando. E não só espiritualmente falando, mas em várias áreas. Meu marido estava passando por um deserto, sabe aquela história de Jacó, quando ele atravessa o Val de Jaboque, ele fica sozinho ali, que ele vai lutar com o anjo? Pois é, eu acredito que foi esse o discernimento que o Espírito Santo me deu com relação ao meu marido, na circunstância em que ele se encontrava. E assim, eu conheci o meu marido, um homem de muita oração, de comer a Bíblia, assim, desesperadamente. E só que ele estava enfrentando uma sequidão espiritual muito grande, que estava implicando, influenciando em várias outras áreas da vida. Porque se você não sabe, a nossa vida espiritual, ela rege todas as outras áreas da nossa vida. De acordo com como a gente está espiritualmente, é que vai determinar como que a gente vai estar nas outras áreas da nossa vida. Isso estava afetando o deserto espiritual que ele estava vivendo, a sequidão espiritual que ele estava vivendo, estava afetando todas as outras áreas da vida dele. E isso estava muito bem claro, estava muito nítido. E eu sabia, eu tive o discernimento do Espírito Santo de que o Senhor estava querendo atraí-lo para mergulhar mais fundo na presença de Deus em meio a todo aquele deserto, para que as outras áreas da nossa vida, da vida dele, fosse organizada pelo Senhor, que o Senhor trouxesse organização no meio de todo aquele caos. Só que ele estava atravessando, ele ainda está atravessando esse Val de Jaboque, então não se pode fazer muita coisa por alguém que está ali no processo com Deus, sabe? Porém, existe uma coisa poderosa que nós podemos fazer por qualquer pessoa, mas como esse vídeo o Espírito Santo me direcionou a fazer com relação a casamento, com relação ao marido, não sei se você sabe, mas já tem outros vídeos aqui no meu canal a respeito de casamento, de vida conjugal. Se você não sabe, vai lá dar uma olhada depois que esse vídeo terminar. Virou até uma série, né? Eu nem foi a minha intenção, mas eu senti o Espírito Santo me movendo a falar sobre isso. Então, enfim, o Espírito Santo me deu a direção de fazer um jejum pelo meu marido. E eu fiz um jejum de 2 dias. Então, ele até meio que brigou comigo, porque você vai ficar 2 dias sem comer, em questão, assim, de preocupação e tudo mais. Mas eu senti o Espírito Santo me impelindo muito a fazer esse jejum pela vida dele, porque porque situações desesperadas requerem atitudes desesperadas. Então, quando a coisa fica turbulenta, você precisa despertar e acordar para fazer algo a respeito. Porque nós mulheres tendemos a ficar só reclamando. Nossa, meu marido tá assim, tá assado. Nossa, olha só, ele não faz isso, não faz aquilo. Nossa, como ele tá assim. Mas a gente precisa parar de reclamar e se posicionar de acordo com aquilo que o Senhor quer que a gente se posicione. Pergunte para o Senhor, dentro da sua circunstância com seu marido, o que o Espírito Santo quer que você faça. Sempre existe algo que a gente pode fazer. E detalhe, só um adendo aqui, eu não sei se você já percebeu, mas não vai adiantar muito você ficar repetindo a mesma coisa, tentando fazer teu marido te obedecer como se ele fosse o teu filho. E eu quero abrir aqui um parêntese, você não é mãe dele, tá? Você não é mãe do seu marido. Então pare de agir como mãe do seu marido. Você não tem que ficar falando pra ele o tempo inteiro, repetindo, sendo uma mulher chata, rixosa, briguenta, mulher goteira que fica ali, blá, 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 o tempo todo na cabeça do homem. Não vai adiantar, isso só vai fazer vocês se afastarem cada vez mais um do outro. Isso só vai fazer vocês ficarem cada vez mais um com ranço do outro, sabe? Isso não adianta, por experiência própria. Eu já fui essa mulher que ficava tentando convencer no grito, que ficava tentando convencer no bater do pé, que ficava tentando convencer de todas as formas carnais que você puder imaginar. Eu já fui esse tipo de mulher e eu cansei. E você também precisa cansar. Você precisa cansar de ser essa mulher que se move pela carne, pela força do seu braço, pela manipulação, se deixando até influenciar por táticas malignas, porque a manipulação, o choro, tudo isso é maligno, inclusive o grito, a reclamação, né? Tudo isso o diabo ele vai se aproveitar para poder trazer contenda para dentro da sua casa e distanciar você cada vez mais do seu marido. Entenda bem que nenhum homem quer ser casado com a própria mãe dele, né? Por mais que existam homens que foram mimados pelas mães e tudo mais, mas nenhum homem se sente atraído pela própria mãe. Nenhum homem em sã consciência se sente atraído pela própria mãe dele. Nenhum homem em sã consciência vai desejar
se deitar com a mãe dele. Você tá me entendendo que isso só afasta cada vez mais o casal? Bom, fechando esse parêntese, eu percebi que o meu marido estava precisando que eu me posicionasse. E mais do que isso, eu entendi que o Espírito Santo estava me chamando a me posicionar no mundo espiritual em favor da vida do meu marido. Porque vamos combinar que é até fácil você jejuar pelo seu filho, se você é mãe. É até fácil você orar pelo seu filho, você clamar a Deus, você buscar pelo seu filho que tá ali, precisando urgentemente de uma intervenção do céu. Mas quando se trata do marido, você pode ficar assim com seu pezinho para trás. Mas você precisa vencer isso no Senhor. Você precisa vencer essa dificuldade de interceder pelo seu marido, de buscar na palavra, buscar as coisas espirituais, buscar a vitória no Espírito pela vida do seu marido. Você precisa expor ao Senhor. Se esse é o seu caso, se você tem dificuldade de orar por ele, se você tem dificuldade, você tá tão machucada, às vezes você tá tão machucada com o seu marido, pelo seu marido, você tá tão decepcionada, tão frustrada, você já perdeu a admiração por ele. E o último vídeo que eu postei aqui no canal foi sobre quando a admiração pelo marido acaba. Vai lá assistir depois. Enfim, se você tá tão machucada que nem consegue orar por ele, se você tá tão machucada, tão decepcionada que nem acredita na transformação de Deus na vida dele, você precisa expor isso ao Senhor. Você precisa falar: Senhor, eu nem quero orar por ele. Eu não acredito que ele possa ser transformado. Me ajuda, me perdoa. Me perdoa, porque quando a gente não acredita que Deus possa transformar alguém, é porque a gente está duvidando do poder do próprio Deus. E nem venha pra cá me dizer que Deus só transforma a pessoa que quer. Deixa eu te dizer que eu um dia não quis, tá? Eu era uma pessoa que não queria ser transformada. Mas o Espírito Santo é aquele que não desiste da gente. A Bíblia diz que em Gênesis 1, quando a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava, se movia sobre as águas. O Senhor, ele não desiste, então ele continua insistindo, pairando, né, dançando ali sobre a nossa situação, sobre o nosso caos, até que ele diga: haja luz, e houve luz. E ele começa a colocar ordem no nosso caos. É assim também na vida do seu marido. Vai ser assim também com seu marido. Acredite em mim. Eu tô vivendo isso. Então, como eu tava te falando, meu marido tava vivendo uma sequidão espiritual tremenda que estava influenciando em todas as outras áreas da vida dele. Mas eu já sabia que se eu ficasse falando com ele, o que ele deveria fazer... Se eu ficasse ali tentando ser mãe, dar uma de mãe, tentando pastorear o meu marido, não ia dar certo. Pelo contrário, ia ter o efeito rebote. Então, eu perguntei pro Espírito Santo o que é que eu faço. Né? Porque diante de tantas demandas, diante de tantos problemas, Senhor, não tenho como ajudar ele. Eu quero ajudar, eu quero que ele saia disso, eu quero que a gente saia dessas situações que estamos passando, mas eu tenho pouco recurso, eu tô limitada, eu sou limitada. O que é que eu posso fazer, Senhor, para cooperar com o teu agir na vida do meu marido, para cooperar com o teu agir na minha casa? Grava essa oração, tá? Não é uma reza, mas é uma oração que você precisa fazer todo dia. Senhor, como eu posso cooperar com o teu agir dentro da minha família? Como eu posso cooperar com o teu mover dentro da minha casa? Senhor, como eu posso cooperar com o teu mover na vida do meu marido, na vida dos meus filhos? Porque muitas vezes Deus está querendo trabalhar, mas quem está atrapalhando é você. Então a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. O Senhor nos chamou para sermos cooperadores com ele, ou seja, Deus está trabalhando e ele quer que a gente esteja junto, trabalhando com ele na mesma missão. Então precisamos ser submissas à voz do Espírito Santo. Então o Espírito Santo me deu a brilhante ideia de abrir um jejum mais desafiador pela vida do meu marido. Então eu fiz um jejum de 2 dias pela vida dele. Foi um tanto difícil, mas o Senhor me ajudou e eu consegui. Enfim, só para você saber, na abertura do jejum já teve tribulação. Né? A gente já meio que se esquentou ali um pouco o clima, porque eu falei pra ele que eu ia fazer o jejum pela vida dele, e eu esperava que ele, nossa, ficasse animado e tal, mas ele foi me jogando balde de água fria, porque ia ficar sem comer, ia passar mal, e aquela preocupação. Mas superamos isso, passamos pelo primeiro dia. Deixa eu te contar meu testemunho. Depois desses 2 dias de jejum, passou-se alguns dias, poucos dias, eu testemunhei o meu marido se levantar de uma forma. Nada mudou nas nossas circunstâncias. Até então, aqui, nesse dia que eu tô gravando esse vídeo, continua tudo a mesma coisa. Mas a forma dele lidar com as situações foi completamente transformada. Eu vi meu marido fazer coisas que ele não fazia há muito tempo, espiritualmente falando. Ele tomou a decisão de se entregar mais para o Senhor, ele tomou a decisão de se voltar para Deus. Ele reconheceu que lutar com o próprio braço dele, com a força do próprio braço dele, não estava adiantando. E ele começou a buscar de Deus de uma forma que eu não vejo ele buscar o Senhor já faz muito tempo. Na hora que eu comecei a ver essas coisas acontecerem dentro da minha casa, diante dos meus próprios olhos, o Espírito Santo fez questão de me lembrar. Você lembra daquele jejum de 2 dias que você fez pela vida dele? Pois é, esse é o começo da colheita daquela semeadura que você fez. E eu fiquei assim, chocada. Eu fiquei chocada, porque eu nunca tinha visto. Eu já jejuei outras vezes, por outras causas, por outros motivos, mas eu nunca tinha presenciado, assim, com consciência, sabe? Que aquilo estava acontecendo por causa de um resultado de um jejum e de uma oração. Eu lembro de dias que eu passei aqui no meu quarto.
nesse quarto aqui que você tá comigo agora. Eu te trouxe pro meu quarto. Minha filha tá dormindo lá fora, então eu não quero acordar ela antes da hora, então eu te trouxe pro meu quarto. Eu lembro de dias que eu passei aqui, clamando, chorando. Eu não falava nada com ele. Quando eu via as atitudes dele, quando eu via que ele estava sendo carnal, quando eu via que ele estava querendo resolver as coisas na força do próprio braço, quando eu via que ele estava completamente apartado daquilo que eu sabia que Deus tinha para a vida dele, eu não reclamava com ele. Eu não tentava ensinar ele, eu não tentava pastorear ele, porque seu marido não precisa de uma pastora, seu marido precisa da esposa dele. Ele precisa de apoio, mesmo quando ele está passando por esse período de sequidão, de carnalidade, de esfriamento. Ele não precisa que você pregue para ele. Ele só precisa de apoio, ele precisa do seu carinho, ele precisa da sua ajuda. Então, nesses momentos que eu via ele sendo carnal, ele sendo... não sendo aquilo que Deus tem pra vida dele, eu não ficava apontando o dedo. Eu já fui essa mulher, tá? De quando ele via desabafar comigo, eu ficava irada. Eu ficava tentando mostrar pra ele que ele tava sendo fraco. Eu ficava passando coisas na cara dele, mas eu tenho aprendido com o Senhor a me calar e acolher. Eu ficava ali quieta ouvindo, já teve momentos de ele desabafar tantas coisas assim, de eu chorar, mas eu chorava porque eu falava assim, Senhor, não foi com esse homem que eu casei, dentro de mim eu falava, não foi com esse homem que eu casei com um homem de fé, eu casei com um homem crente, eu casei com um homem poderoso em Deus. E aquilo que eu tava vendo diante dos meus olhos era bem surreal pra mim, então eu já tava ficando já desesperada dentro de mim, mas o Espírito Santo de Deus é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis e ele entende as nossas lágrimas, ele ouve o choro, o grito da nossa alma. E eu via que meu marido, a alma dele estava gritando e eu queria ser uma bênção para ele. E eu ficava na minha mente perguntando, Senhor, o que eu faço? Senhor, como eu posso ser uma bênção? Senhor, o que eu faço? Senhor, o que eu faço? Eu preciso de ti, eu dependo de ti. Enfim, teve dias de eu ficar aqui dentro desse quarto, clamando, gritando. Senhor, eu chamo a existência, o homem forte e poderoso que o Senhor me deu para casar. Eu chamo a existência, Senhor, eu chamo a existência, o varão valoroso com quem eu casei. Eu chamo a existência, ele é um pastor, ele ainda não é pastor, tá? Ele ainda não foi um pastor, mas eu sei que eu casei com um pastor. Eu sei que eu casei com um homem cheio do Espírito Santo. Eu sei que eu casei com um homem de oração. Eu sei que eu casei com um homem que ama a palavra de Deus. Eu sei que eu casei com um homem que ama a Deus mais do que me ama. Então eu ficava aqui dentro desse quarto clamando, chamando a existência. Senhor, não foi com esse tipo de homem que eu casei, não foi com esse homem que eu casei. Eu chamo a existência, o Luciano que eu casei, o Luciano que eu conheci no altar. E eu passei dias e dias aqui guerreando dentro desse quarto. E chegou o dia de eu fazer esse jejum de 2 dias. Eu falei, Senhor, situações desesperadas requerem medidas desesperadas. Se você quer colher algo que você nunca colheu, você precisa plantar coisas que você nunca plantou. Foi a primeira vez que eu fiz um jejum de 2 dias seguidos. E eu tô colhendo. Eu tô colhendo, o Senhor tá me mostrando, eu tô conseguindo ver. Não é metaforicamente falando, não. Eu tô vendo, de fato, o mover de Deus na vida do meu marido. O homem que eu gerei em oração aqui no meu quarto. O homem que eu plantei esse jejum. Eu tô colhendo os frutos. E o Senhor me mandou gravar esse vídeo aqui pra você se levantar e investir no seu marido. Você gerar o seu marido em oração e em jejum. Tá? Você precisa gerar esse homem. Você precisa parar de ficar reclamando dele. Você precisa começar a guerrear, a espernear, a chorar dentro do seu quarto, clamando em oração pela vida dele. É impressionante como quando é pra gravar vídeo com relação a casamento, na hora do vídeo eu começo a me sentir mal nesse momento. Eu tô me sentindo mal. No primeiro vídeo que eu gravei sobre casamento, eu me senti mal. No segundo vídeo, eu me senti mal. E nesse aqui também, eu tô exatamente nesse momento me sentindo mal. Mas eu entendo que isso é uma guerra. E o diabo não quer que você saiba. O diabo não quer que eu conte esse testemunho para edificar a sua fé. Não desista do seu marido, não desista, tá? Gera esse homem em oração. Você precisa se levantar e aprender a lutar com as armas certas. E as nossas armas, a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Você precisa usar as armas que Deus te deu para vencer essa guerra. Me ajuda, Senhor. Eu não podia ficar sem vir aqui dar esse testemunho pra você. Abre um jejum pelo teu marido. Se você não aguentar fazer um jejum de 2 dias, você começa pequeno, jejua uma manhã, pula uma refeição, mas faz um jejum, porque existem castas de demônio. Jesus disse, existem castas de demônio que só saem com jejum e oração. O jejum, ele vai potencializar a tua oração. Se você já tem orado, experimenta orar e jejuar junto. Experimenta orar, jejuar e adorar a Deus junto. Experimenta, porque o Senhor é aquele que já nos deu a vitória antes mesmo da guerra começar. Então era isso que eu precisava aqui vir compartilhar com você, esse testemunho daquilo que eu tenho vivido nesses dias.
Espero que você tenha sido muito abençoada. Não esquece de deixar o seu gostei, comentar aqui embaixo se você já fez jejum de muitos dias, se já fez algum jejum prolongado, se você já obteve vitórias assim, que você conseguiu testificar e testemunhar com seus próprios olhos, para que a minha fé e a fé de outras mulheres também sejam edificadas. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de compartilhar ele com a mulher que veio aí na sua mente enquanto você assiste esse vídeo. E era isso. Fiquem com Deus. Deus te abençoe. Abençoe a você, a sua casa. Em nome de Jesus, que você receba o fogo do Espírito Santo no seu coração. Que o Espírito Santo te mova a mergulhar mais profundo na presença de Deus e a ser uma guardiã da sua casa e do seu casamento. Essa é a minha oração para você em nome de Jesus. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau!